Sabe, minha filha, eu sempre fui uma mulher simples, dessas que não teve luxo nenhum na vida, mas também nunca reclamou de barriga cheia. Criei meus filhos sozinha, porque o pai deles sumiu no mundo quando o mais novo ainda mamava. Nunca tive tempo de sonhar com grandes coisas, porque a vida me empurrava tanta conta, tanta preocupação, que o máximo que eu pedia era ter paz no fim do dia. E olha, nem isso eu estava conseguindo mais. Meu nome é Neuza, tenho 69 anos, e até pouco tempo atrás eu morava com meu filho mais velho, o Ricardo. Ele sempre foi o mais difícil dos três. Desde menino era rebelde, de fala torta, de gênio duro, e eu, boba, achava que com o tempo ele ia amolecer, que era só uma fase. Mas o tempo passou e ele virou um homem amargo, daqueles que descontam a própria frustração em quem não merece. Depois que os outros 2 filhos casaram e foram embora, eu acabei ficando na casa com ele porque, na época, eu já não tinha condições de bancar um aluguel sozinha. E Ricardo dizia que era melhor assim, que eu, pelo menos, eu ajudava nos afazeres, fazia comida, limpava, lavava a roupa dele. Eu fazia tudo mesmo, como se fosse uma empregada, mas sem receber nenhum obrigado. No começo, os maus tratos eram só no tom da voz, gritos, acusações injustas, humilhações por qualquer coisa. Bastava o arroz passar do ponto ou as roupas dele não estarem guardadas no lugar certo. E pronto, ele virava um bicho. Mas eu suportava calada. Acreditava no fundo que ainda era meu filho, que um dia ele ia melhorar. Só que não melhorou, piorou, e começou a me empurrar, a puxar meu braço com força, até o dia em que ele levantou a mão de verdade. A primeira vez que ele me bateu de fato, eu ainda tentei justificar. Disse pra mim mesma que ele estava nervoso, que tinha bebido, que era o estresse do trabalho. Mas a verdade é que não tinha desculpa. Ele fez porque quis, porque sabia que eu não ia reagir, porque tinha certeza que eu não tinha pra onde ir. E assim foi se repetindo, dia após dia. A cada nova ofensa, a cada novo empurrão, eu me sentia mais invisível dentro da minha própria casa. Eu já nem me olhava no espelho, porque não via mais a mulher forte que um dia eu fui. Eu via só uma sombra, um resto de gente que sobreviveu mais do que viveu. Se você chegou até aqui, comenta de qual cidade está assistindo. E se essa história te tocou, já deixa o like e se inscreve no canal. Sua participação ajuda muito. A vizinhança perto da minha casa fingia que não via. Às vezes, quando o Ricardo gritava comigo no quintal ou quebrava alguma coisa dentro de casa, dava para escutar da rua. Mas ninguém nunca bateu no portão. Ninguém nunca ligou para a polícia. A verdade é que mulher velha apanhando dentro de casa não comove ninguém. Se fosse uma moça nova, talvez até se levantassem uma campanha, um cartaz, um escândalo. Mas comigo era como se fosse normal, como se eu tivesse que aceitar aquilo por já estar no fim da vida. Eu acordava cedo, fazia o café, varria a casa e tentava andar nas pontas dos pés. Vivia com medo. Medo de errar, medo de falar, medo até de respirar mais alto. Qualquer coisa era motivo para ele descontar a raiva. Já levei tapa por esquecer de passar a roupa. Já fui puxada pelos cabelos porque a comida não estava pronta na hora que ele queria. E quando ele não encostava a mão, era a língua dele que me cortava inteira. Velha inútil, peso morto, você só me atrasa a vida. Essas eram as frases que eu mais ouvia dentro de casa. Palavras que grudavam na alma como ferrugem em ferro velho. Eu ficava lembrando de quando ele era pequeno, das noites que passei com febre cuidando dele, das vezes que abri mão de comer para garantir o lanche da escola. E me perguntava onde tinha sido que eu errei. Em que parte da criação eu tinha perdido esse menino? Minhas pernas já estavam fracas, meu coração cansado e a vontade de seguir em frente, cada dia menor. Tinha dias que eu pensava em desaparecer, em ir embora no meio da noite. Mas ia para onde? Não tinha dinheiro, não tinha família perto. E os outros 2 filhos já tinham suas vidas feitas. Um morava em outro estado e a outra dizia que
não queria se meter. Ou seja, eu estava sozinha, à mercê da maldade de alguém que carregou meu sangue. E assim foi por meses, anos. Até que um dia, numa manhã que parecia igual a todas as outras, a campainha tocou. E aquela visita inesperada foi o primeiro sinal de que minha vida ia mudar completamente. Um envelope pardo, amassado, com o meu nome escrito à mão. Eu nem sabia quem tinha deixado, mas quando abri, meu mundo virou de cabeça para baixo. Dentro daquele envelope tinha uma carta escrita à mão e um documento com firma reconhecida. A letra era tremida, de alguém já no fim da vida, mas eu reconheci na hora. Era do meu irmão mais velho, o Altair. A gente não se falava há mais de 20 anos, desde uma briga boba por causa de herança quando nosso pai faleceu. Eu fiquei com as lembranças, ele com a parte do dinheiro. Foi isso que separou a gente. A carta era curta, mas pesada. Altair dizia que tinha se arrependido de tudo, que sempre se sentiu mal por ter virado as costas para mim. Disse que sabia que estava doente e que seu tempo estava acabando, e que não queria ir embora sem consertar pelo menos um dos erros da vida dele. E o documento? Era um testamento. Meu nome estava ali, escrito com todas as letras. Ele me deixava a casa onde morava, e todo o dinheiro que tinha guardado. E não era pouco. Na hora, eu não conseguia acreditar. Sentei no sofá, com a mão tremendo, e reli tudo 3 vezes. Aquilo não podia ser real. Logo eu, que não tinha nem 10 reais na carteira, agora estava herdando uma fortuna? Eu ainda nem sabia quanto era ao certo. Mas a advogada que veio me procurar uma semana depois disse que era coisa de mais de R$500 mil. Altair tinha investido bem o dinheiro, comprado um imóvel e deixado tudo muito bem encaminhado. Por ele não ter esposa e nem filhos, não havia contestação, não havia disputa. Tudo era meu, legítimo. Mas o mais curioso foi a reação do Ricardo quando viu a advogada chegar. Ele ficou desconfiado, claro, e tentou forçar conversa. Eu não contei nada, disse apenas que era um assunto meu. Eu vi nos olhos dele que ele ficou incomodado. Parecia que sentiu que o controle estava escorregando das mãos. Até o tom de voz dele mudou naquele dia. Naquele momento, eu sabia que ainda estava no inferno, mas que já conseguia enxergar a luz da saída. Só que eu não ia correr, não ia sair no impulso. Pela primeira vez, eu ia planejar, porque agora eu tinha poder. E quem tem poder, tem escolha. Os dias que vieram depois disso foram de silêncio e estratégia. Eu ainda vivia na mesma casa, dormia no mesmo colchão gasto e escutava os mesmos gritos de sempre. Mas por dentro, eu estava diferente. O medo ainda me rondava. Mas agora ele andava lado a lado com uma chama de coragem que eu nem lembrava que existia em mim. Ricardo, meu filho, percebeu. Ele não era burro. Percebeu que eu estava menos submissa, que não me tremia tanto quando ele batia a porta ou erguia a voz. Eu ainda não o enfrentava, mas também não baixava mais os olhos. E isso incomodou ele. Começou a me vigiar, a querer saber para onde eu ia, com quem eu falava. Um controle disfarçado de preocupação. Mas eu via nas entrelinhas. Eu, quietinha, fui juntando documentos falando com a advogada que Altair deixou, transferindo os trâmites para minha conta, organizando tudo sem levantar suspeita. O fato é que ele não sabia de nada ainda. Nem sonhava que eu já estava com o dinheiro todo guardado no banco e pronta para sumir. E eu estava decidida. Não ia avisar ninguém. Não ia deixar bilhete, não ia dar satisfação, porque depois de tudo que eu aguentei, ninguém merecia saber meus planos. Ia sair com a mesma descrição que entrei nessa história. Mas, como a vida gosta de fazer teste com a gente, uma semana antes de eu colocar o pé para fora daquela casa, Ricardo passou dos limites. Foi a última vez que ele encostou em mim. Me empurrou com força na cozinha por causa de uma pilha de roupas dele que não lavei. Bati as costas na quina do fogão e fiquei caída no chão, sentindo o corpo todo doer. Ele nem olhou para trás. Pegou o celular e saiu rindo. Eu chorei, não só de dor, mas também de ódio. E ali, no chão frio da cozinha, eu tomei minha decisão final. Ele ia se arrepender, e muito.
Na manhã seguinte, saí de casa com a mesma bolsa antiga de sempre, o chinelo gasto batendo no calcanhar e a roupa velha encobrindo os hematomas pelo corpo. Peguei o ônibus cedo e fui direto resolver tudo no banco. Fiz a transferência para uma conta nova que abri sem ninguém saber, tudo bem orientado pela advogada. Depois, fui até a imobiliária e finalizei os papéis da venda da casa que Altair tinha deixado. Era uma casa boa, valorizada, num bairro decente. O valor? Mais do que eu imaginava. Aquilo daria não só para recomeçar, mas para viver com dignidade o resto da vida. E mais, para dar o troco na altura que Ricardo merecia. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Preparei o jantar dele, escutei as grosserias de sempre e, à noite, me tranquei no quarto e chorei. Mas dessa vez, o choro foi de alívio. Eu sabia que estava acabando. Na madrugada daquela sexta-feira, esperei ele dormir pesado. Peguei minha bolsa, escondi os documentos, vesti a melhor roupa que tinha, ainda que velha, e fui embora. Não levei nada além do necessário. Deixei a casa vazia, sem bilhete, sem explicação. Desapareci e nunca me senti tão viva. Fui direto para uma cidade vizinha, onde aluguei uma casinha simples que minha advogada indicou. Era só para passar um tempo até eu organizar melhor minha vida, mas era um lugar aconchegante. Fiquei incomunicável por uns dias, só aproveitando o silêncio, dormindo sem medo, comendo sem pressa. Cada banho tomado sem ouvir gritos parecia uma vitória, e aos poucos comecei a tomar gosto por viver de novo. E foi quando eu finalmente achei que ia ter descanso que começaram as ligações. Primeiro do meu outro filho, depois de uma das minhas noras. Todo mundo querendo saber onde eu estava. Diziam que Ricardo estava desesperado, que queria me encontrar, que estava preocupado. Eu desligava sem dizer nada. Sabia que não era saudade. Era desespero de quem viu a fonte secar. Mas o melhor ainda estava por vir. Demorou umas semanas, mas a verdade sempre aparece. E foi numa manhã qualquer que recebi a ligação da minha advogada. Ela me disse, quase rindo, que alguém tinha tentado acessar minha antiga conta no banco. Aquela que já estava vazia, mas que ainda constava no sistema. Nome: Ricardo. E não era a primeira tentativa. Ele já tinha ido lá 3 vezes em menos de uma semana. Naquela hora soube que a notícia da herança já devia ter chego nos ouvidos dele, através de algum parente fofoqueiro. E o pior, soube que meu filho estava tentando colocar as mãos no dinheiro. O mesmo filho que me espancava, que gritava comigo como se eu fosse lixo, agora queria parte da herança. Queria mamar no dinheiro que eu consegui mesmo depois de tudo que ele fez. Ali, sentada no banco de madeira do meu jardim, eu dei risada. Uma risada solta, de alívio, de vingança. E pensei, agora é a minha vez. Foi então que resolvi atender uma das ligações dele. Deixei tocar até o último toque. Quando atendi, a primeira coisa que escutei foi um choro forçado e a voz melosa que eu nunca tinha escutado daquele homem. Mãe, graças a Deus, a senhora tá viva. Eu estava tão preocupado, disse ele como se fosse o filho mais amoroso do mundo. Engoli o riso, segurei firme, deixei ele falar. Então ele continuou. Disse que havia pensando em tudo o que aconteceu, que tinha errado, sido um idiota, que fez o que fez porque estava nervoso com os problemas da vida. Ainda implorou pelo meu perdão e jurou que havia mudado. Depois de ouvir tudo aquilo, senti um enjoo, mas não disse nada. Só fiquei em silêncio. Então, ele disse, me disseram que a senhora recebeu uma herança grande. Mas olha, eu não quero nada disso. Eu só quero você bem. A gente junto de novo, sabe? Como família. Eu desliguei, sem responder uma palavra. Não por desprezo, mas porque ele já tinha dito tudo o que eu precisava ouvir. Ele não queria perdão. Queria era dinheiro. Só que agora quem tinha o controle era eu. Depois daquela ligação ficou escancarado que o Ricardo ia tentar de tudo para se aproximar. E não por amor, claro, mas por interesse. Agora que ele sabia da herança, resolveu se vestir de filho amoroso. Justo ele, que por anos só me tratou como uma estranha dentro da minha própria casa.
Nos dias seguintes, começou uma sequência de ligações e mensagens. Inventava que estava passando necessidade, que estava arrependido, que precisava da mãe dele por perto. Tudo balela. O mesmo homem que me deixava jogada no chão da cozinha sem um pingo de remorso, agora queria recomeçar do zero. Mas o golpe mais baixo veio quando ele tocou no nome da minha neta. A Rebeca pergunta da senhora todo dia. Sente sua falta, disse ele num daqueles áudios que a gente escuta e sente a mentira pingando por cada palavra. Aquilo me cortou por dentro, porque, apesar de morarmos todos sob o mesmo teto por um tempo, eu nunca fui de fato avó. Rebeca cresceu vendo o pai tratar a própria mãe feito bicho, e por mais que eu tentasse sorrir para ela, sempre sentia que ele fazia questão de me manter invisível dentro da casa. Era como se eu fosse só mais um móvel velho ocupando espaço. Mas dessa vez eu não ia cair. Por mais que doesse, por mais que parte de mim ainda quisesse acreditar que existia salvação, eu sabia que ele estava jogando sujo de novo. Então, depois de dias sem notícias dele, o inevitável aconteceu. Ricardo apareceu na porta da minha casa. Era uma tarde abafada, dessas que o calor parece grudar na pele. Eu estava sentada na varanda da minha casinha simples, tomando um café coado no pano, quando ouvi passos pesados se aproximando do portão. Olhei de canto de olho e meu coração deu um salto. Era ele, o mesmo filho que me bateu, me humilhou, cuspiu no chão depois de me chamar de imprestável. Agora estava ali, camisa social, sapato engraxado, segurando uma sacolinha de mercado e forçando um sorriso que não combinava com os olhos. Então ele disse: "Oi, mãe, trouxe umas coisas para a senhora. Posso entrar?" Eu não respondi. Fiquei só olhando. Naquela hora, a cabeça girou. Era uma mistura de raiva, pena, vontade de mandar embora e, ao mesmo tempo, um impulso antigo de acolher. Mas eu não era mais aquela mulher de antes. Eu tinha apanhado demais para continuar cedendo. Fiquei me perguntando como que ele havia descoberto onde eu estava morando. Mas, no fundo, não importava. Não queria nem conversa com ele. Apenas disse: "Pode deixar essa sacola aí fora. Aqui dentro só entra quem me respeita." Ele abaixou a cabeça meio constrangido e falou: Eu tô tentando mudar, mãe. Eu sei que errei. Sei que fui um monstro. Mas eu tô arrependido, de verdade." O problema é que arrependimento, vindo de quem só se move por interesse, não vale nada. E ele não tinha vindo ali por mim. Tinha vindo pela herança. Tava tentando me conquistar para garantir uma fatia do dinheiro que ele nunca levantou um dedo para merecer. Ele ficou ali, plantado no portão, uns bons minutos. Tentou puxar assunto. Perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa, se eu estava me alimentando bem. E eu, fria como nunca pensei que conseguiria ser, respondi tudo com um sim ou não. Até que ele entendeu o recado. Antes de ir embora, soltou: "Pelo menos me deixa ver a Rebeca qualquer dia com a senhora. Ela sente saudade." Dei uma risada curta. "Ela tem saudade da avó que você sempre tentou apagar? Agora quer usar ela para me atingir de novo?" Ele tentou disfarçar, deu meia volta e sumiu rua abaixo. E eu fiquei ali, sentada, sentindo uma dor estranha. Não de culpa, mas de fim. Era como enterrar de vez uma parte podre da minha história. Mas era necessário. Pela primeira vez, eu estava me protegendo de verdade. E na semana seguinte, a reviravolta maior ainda estava por vir. A vida seguia no mesmo passo lento de sempre. Mas em uma manhã tudo mudou. Eu estava varrendo o quintal da casa quando o telefone tocou. Era a advogada que cuidou da papelada da herança. Eu achei que era só para confirmar alguma documentação pendente, mas o que ele disse me deixou sem chão. "Dona Neuza, encontramos uma conta em nome do seu irmão, com a senhora como única beneficiária." Era uma poupança antiga, que ele mantinha há muitos anos, aparentemente esquecida. "Com os rendimentos você vai ter direito a mais uma pequena fortuna." Fiquei muda. Aquilo não era só dinheiro. Era dignidade. Era segurança. Era como se Deus estivesse me abençoando mais uma vez,
depois de todo o sofrimento que passei. Meu irmão, mesmo depois de morto, tinha feito mais por mim do que qualquer um dos meus filhos em vida. Sentei no sofá e chorei. Não era só pelo dinheiro, era pela sensação de que, pela primeira vez, alguém tinha pensado em mim, sem esperar nada em troca. Sem bater, sem exigir, sem gritar. Na mesma semana comecei a organizar minha vida. Regularizei tudo que ainda estava em aberto. Guardei uma parte do dinheiro num fundo seguro e decidi que não ia sair por aí esbanjando. Não era disso que eu precisava. Só queria paz. E ela finalmente parecia estar chegando. Mas a notícia, não me pergunte como, acabou vazando. Talvez alguém do cartório, talvez alguma conversa solta. Não sei. Só sei que dias depois, Ricardo voltou a aparecer. Dessa vez, com outro rosto. Um rosto doce. Um falso arrependimento estampado no olhar. E foi aí que eu entendi de vez. O dinheiro não muda só a vida da gente. Ele escancara o caráter dos outros também. Ele chegou num dia de manhã, sem avisar, me chamando na frente de casa com um jeito calmo que eu nunca tinha visto antes. O mesmo homem que me espancava, agora me chamava de mãezinha. De novo ele veio com aquela conversa que estava arrependido, que andava pensando muito em tudo que fez, que a culpa não deixava ele dormir. Era cínico até no tom da voz. Parecia estar recitando um texto decorado. Eu, que conhecia aquele olhar de fúria dele desde a adolescência, sabia reconhecer também quando ele estava fingindo. Mas mesmo assim, confesso, uma parte de mim ainda se perguntava se não era possível que ele tivesse mudado. Eu era mãe, e mãe carrega esse tipo de esperança até o fim. Ele começou a aparecer com frequência, e confesso que fui cedendo um pouco. Ele começou a me ajudar, varria o quintal, oferecia carona para o mercado, perguntava se eu precisava de algo. Tudo tão fora do comum que até os vizinhos repararam. Um deles chegou a me dizer: "Nossa, dona Neuza, que filho prestativo a senhora tem. Queria que o meu fosse assim." Eu só sorria de canto. Sabia que aquilo tinha prazo de validade. Um dia, entre uma conversa e outra, ele soltou o que estava entalado. "A senhora já pensou o que vai fazer com o dinheiro que recebeu? Porque, se quiser, posso te ajudar a investir. Tem gente que passa a perna em idoso, sabia?" Ali estava. O motivo real por trás do teatrinho. Ele não estava preocupado comigo. Estava de olho na herança que meu irmão, com tanto carinho, tinha me deixado. Senti um gosto amargo na boca. Não era de tristeza. Era de decepção misturada com a certeza de que, dessa vez, eu não ia cair. E foi aí que comecei a pensar na melhor forma de mostrar para ele e pro mundo que aquela mulher que ele humilhou por tantos anos não era mais a mesma. Eu não respondi nada naquele dia. Apenas sorri e mudei de assunto. Mas por dentro, meu coração já estava decidido. Eu ia deixar ele continuar o teatrinho. Ia observar, escutar, anotar tudo. Cada palavra falsa, cada atitude disfarçada. Porque eu precisava ter certeza. E mais do que isso, eu queria que ele soubesse exatamente o que perdeu. Nos dias seguintes, comecei a investir o dinheiro da herança de forma discreta. Fiz tudo no meu nome, com a ajuda de uma contadora indicada por uma vizinha de confiança. Enquanto isso, Ricardo continuava se fazendo de filho do ano. Aparecia com flores, me trazia café de manhã, elogiava até minha comida, coisa que ele nunca fez. Uma vez me chamou de minha rainha. Se não fosse trágico, dava até vontade de rir. Eu deixava ele acreditar que estava me reconquistando, porque era isso que doía mais. Ele achar que tinha controle de novo, que bastava uma encenação mal feita para me ter nas mãos. Mal sabia ele que enquanto me chamava de mãe com carinho, eu já estava organizando tudo para garantir que ele jamais colocasse as mãos no que era meu. Voltei a falar com minha advogada. Pedi que ela fizesse um testamento deixando uma pequena parte da herança para meus outros 2 filhos e o restante para uma instituição que cuidava de mulheres idosas, vítimas de violência doméstica. Mas nenhum centavo para Ricardo. Falei para ela cada detalhe do que vivi. Disse que não queria morrer e deixar nada para o meu agressor.
Nada. E ao mesmo tempo que cuidava do futuro, eu comecei a cuidar de mim. Fiz exames, arrumei os dentes, comecei a frequentar o centro de convivência do bairro. Pela primeira vez em décadas, eu estava olhando para mim como alguém que merecia amor e respeito, mesmo que esse amor tivesse que vir só de mim mesma. E Ricardo? Ricardo continuava tentando me manipular, mas eu apenas sorria e retribuía com café e bolo, porque quem joga sujo com a própria mãe nunca espera que ela saiba jogar melhor. Ele já estava se sentindo em casa, já deixava chinelo na porta, já abria a geladeira sem pedir licença. Um dia até chegou a reclamar da comida, como fazia antes no tempo em que me batia. Eu percebi naquele instante que ele estava voltando a ser ele mesmo, porque no fundo ele nunca tinha mudado, só tinha colocado uma máscara e agora achava que podia tirá-la aos poucos. Mas o que ele não esperava era que eu estivesse vendo tudo, que eu estivesse anotando mentalmente cada sinal, cada olhar torto, cada palavra maldosa disfarçada de brincadeira, e que agora eu não ia me calar, não ia mais me esconder. Na semana seguinte chamei ele para conversar. Também chamei minha advogada para me ajudar e me proteger. Afinal, não sabia do que ele podia ser capaz depois de ouvir o que eu tinha para dizer. Ele chegou em minha casa e não entendeu o que minha advogada estava fazendo ali. Mas eu só mandei ele sentar. Então sentamos nós três na cozinha da minha casa. Só que agora era diferente. Eu olhava nos olhos dele e não sentia mais medo. Sentia raiva, sim, mas principalmente sentia força. Ricardo, falei com firmeza, você acha que eu sou burra? Que não percebi o teatrinho todo esse tempo? Ele arregalou os olhos, tentou rir, desviar, mas eu continuei. Você nunca me pediu desculpas de verdade, nunca me olhou como gente. E agora vem aqui, com um sorriso falso, achando que pode colocar a mão no que é meu? Não, meu filho. Esse tempo acabou. Ele tentou se justificar. Disse que estava mudando, que me amava, que queria o melhor para mim. Mas as palavras escorriam da boca dele como óleo velho. Eu não acreditava mais, nem por um segundo. Então minha advogada puxou uma pasta e a abriu. Nela estavam cópias do testamento e de todos os meus bens. Mostramos e explicamos tudo para ele. Você não vai ver um centavo disso tudo, eu falei. E quando eu morrer, tudo isso vai servir para ajudar mulheres como eu, que apanharam de homens como você. Além do mais, eu e minha advogada já encaminhamos uma medida protetiva. E você não poderá mais se aproximar de mim, a menos que eu queira, é claro. Ele ficou pálido. Abriu a boca, mas não disse nada. Apenas levantou e foi embora. Naquele momento, eu me senti livre. Pela primeira vez, de verdade. Depois daquele dia, Ricardo nunca mais apareceu. E, para ser sincera, eu não senti falta. O silêncio dele era um alívio. Era como se eu tivesse arrancado um peso enorme das costas. Eu nunca mais iria sentir medo. Não iria tentar andar sem pisar em ovos, sem esperar gritos ou tapas a qualquer momento. E só isso já valia mais do que qualquer fortuna. Comecei a viver do meu jeito. Fiz questão de transformar um quartinho da casa num pequeno ateliê. Eu sempre gostei de costurar, mas nunca tinha tempo ou paz para isso. Agora, com minha renda garantida e a cabeça em paz, voltei a fazer panos de prato bordados, toalhas decoradas e até umas bolsas de crochê. Vendi algumas no centro comunitário, outras eu doava. Não era pelo dinheiro, era para me sentir viva, útil, digna. A vizinhança passou a me cumprimentar mais. As senhoras do bairro começaram a me chamar de exemplo. Diziam que minha força inspirava. Mas eu não me achava forte, não. Eu só estava cansada de sofrer calada. E quando a gente cansa, ou se afunda de vez, ou aprende a nadar. Com o tempo fui me aproximando da neta, mesmo que de longe. Ela já era uma mocinha e parecia desconfiada no começo, como se alguém tivesse envenenado a cabeça dela contra mim. Mas fui paciente. Mandei presentes simples com bilhetinhos. Até que um dia ela mesma me procurou, curiosa, perguntando se era verdade o que o pai dizia sobre mim. E ali, na pracinha onde nos encontramos,
Eu contei tudo, com calma, sem rancor. Falei da infância dele, das dificuldades, dos surtos de raiva, das marcas que ficaram. E ela chorou. Me abraçou com força. Disse que não fazia ideia. Disse que agora entendia muita coisa. Foi o abraço mais sincero que recebi em décadas. Depois daquela conversa com minha neta, uma porta se abriu dentro de mim. Era como se o tempo tivesse parado só para me mostrar que ainda existia amor em algum canto da minha família. E que eu não precisava mais viver carregando aquele passado todo nas costas. Ela passou a me visitar com frequência. Trazia uma flor, às vezes só um abraço. Sentava comigo na varanda e ouvia minhas histórias com brilho nos olhos. Era estranho. Depois de tanto tempo sendo tratada como um fardo, alguém finalmente me via como ser humano. E isso não tinha preço. Com o dinheiro da herança, fiz questão de pagar minha advogada que me ajudou a garantir todos os meus direitos. Aposentadoria, pensão atrasada e até uma indenização que o Estado me devia por anos de negligência nos serviços sociais. A advogada era firme e rápida. Em pouco tempo, minha vida já não dependia mais de ninguém. Continuei com minha vida simples na minha casinha. Comecei a plantar hortelã, manjericão, tomate cereja e alecrim. De manhã cedo, o cheiro era uma bênção. À tarde, sentava na rede com um livro velho ou costurava ouvindo rádio. Às vezes me pegava lembrando dos tapas, dos gritos, das humilhações. Mas agora essas lembranças já não me faziam tremer. Pelo contrário, elas me lembravam de onde eu saí. E mais ainda, me lembravam que ninguém nunca mais ia me colocar naquele lugar. Hoje minha neta ainda me visita. Planta comigo, toma café, me chama de minha rainha. E o melhor, ela aprendeu com minha história. Aprendeu a não aceitar o silêncio. Aprendeu que a gente pode ser pequena no mundo, mas nunca deve ser pequena diante da própria dor. Se você chegou até aqui, comenta pra mim de qual cidade você tá